Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Queria dizer aqui para vocês que hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto. E qual é o nosso projeto? O nosso projeto é fazer com que vocês sejam aprovados no concurso da Prefeitura para agente educador. E também é um curso que serve para a prova de conselho tutelar, né? Em junho também. Então, hoje nós vamos dar início à nossa preparação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Sobrinho, meus alunos me conhecem como Sobrinho. Fui conselheiro tutelar na gestão de 2011 e 2016, e o intuito é disponibilizar um curso altamente gratuito no YouTube, onde vocês possam assistir de manhã, de tarde e de noite, à medida que a conveniência de vocês permitirem, tá? E discutindo questões por questão, assunto por assunto, artigo por artigo, para a gente aprofundar bastante isso. Tá? Vão ter aulas mais estendidas, vão ter aulas menores, mas a gente vai procurar sempre atender a conveniência de cada um. Tá? Vamos lá. Deixa eu dividir aqui a minha tela com os senhores. Pronto. Aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Está tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? Tá, o áudio está direito? Tá? Parece que está meio cinza aqui. Pronto, eu já acertei. Ó, o nosso estudo de hoje, a gente visa estudar a Lei 8.069, de 90, tá? A Lei Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso tão saudoso estatuto, né? A gente procura, quem é conselheiro tutelar, igual eu fui, não tem outro instrumento que vai fazer você trabalhar tão bem quanto a leitura do estatuto, e a gente, educador, também. Por exemplo, na prova que eu vi, na última prova, não tiveram tantas questões de estatuto igual vai ter agora em junho. Por quê? A importância de você conhecer o ordenamento. Ah, vão ser 10 questões de português, 10 questões de matemática e 20 de estatuto da criança e do adolescente. Meu professor, meu nome, todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém. Vamos tentar abrir aqui o slide. Pronto. Deixa eu passar. Beleza. A lei é 8.069, tá? A parte geral. Isso aqui, meus queridos, deixa eu colocar para vocês aqui uma situação. Olha, hoje, tá? A gente vai estudar só até o direito à vida. O capítulo 2, eu me preocupei em dar essas disposições numa aula futura. Por quê? Porque senão o assunto ia ficar muito estendido, a gente não ia conseguir tratar dos assuntos, mesmo porque o intuito é tratar artigo por artigo, sempre sinalizando as suas particularidades, as suas especificidades, o para que ele veio. E se eu pegasse esse capítulo 2 e 3 aí, a gente ia estudar 50 capítulos, ia parar lá na guarda, lá no artigo 30, por aí. E o que acontece? A gente não ia conseguir ter a profundidade que a gente quer. Não é que porque é gratuito que a gente vai deixar a qualidade ir embora, não é verdade? Então, esse do capítulo 2 em diante, a gente estuda no momento posterior, porque hoje a gente vai estudar a parte geral, tá? E dos direitos fundamentais, né? Direito à vida, o direito à saúde, um direito tão tutelado assim, não mais importante, porque não existe direito mais importante do que o outro. Direito é direito. É claro que o direito à vida, o direito à saúde, a gente tem verdadeiramente um cuidado maior com isso. Vamos dar prosseguimento aqui, deixa eu apagar. Bom, parte geral. Na parte geral, a gente tem aqui os conceitos, tá? É onde o legislador, ele me diz o porquê que ele fez a lei, quem ele vai proteger e de que forma ele vai proteger. Tá? Essa é a parte geral, os conceitos iniciais. E a lei ela começa já dizendo para todo mundo, o legislador ele tem uma preocupação e ele mostra na lei essa preocupação e diz, olha só, como é que eu vou proteger? A minha preocupação é essa. O meu objeto de proteção é esse aqui, criança e adolescente. E de que forma eu vou proteger as crianças e os adolescentes? Ele coloca aqui, olha só,
O artigo 1º aqui, olha, o artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Proteção integral, né? Não é proteção relativa, não há o que se interpretar aqui. A lei é de proteção integral à criança e adolescente. Tá? E aí, de que forma ele vai proteger? Aqui no artigo 2º, ele me diz de que forma ele vai proteger. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Aí você tem aqui, ó, a partir daqui, você tem um parágrafo único, que ele nos diz aqui no parágrafo único, ó, nos casos expressos em lei, aplicam excepcionalmente esse estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Bom, vamos lá, recapitulando. Criança até 12 anos incompleto são inimputáveis. Não cabe interpretação. Até 12 anos incompleto, não cabe interpretação. Quando, na minha época de conselheiro, eles procuravam o conselho porque, às vezes, as crianças cometiam pequenos delitos. E como é que a gente resolve isso? Por encaminhamento psicológico, por encaminhamento psiquiátrico, né? A prefeitura, o Estado, o governo, em suas esferas, ele dispõe de equipamentos e esses equipamentos eles visam minorar os transtornos causados a essas crianças. Tá? Criança não comete crime, nem ato análogo a crime, que é o ato infracional. Tá? A criança se trata pelo conselho, ponto, não cabe interpretação. Adolescente comete ato análogo ao crime, que é o ato infracional. Tudo bem? Então, quando um adolescente ele é pego em situação de flagrante, tá? Nos termos do artigo 106, que a gente vai estudar muito lá na frente, que o artigo 106 ele amarra isso direitinho. Comete ato infracional quando o adolescente é pego em flagrante. Tá? Então, assim, o adolescente comete ato análogo ao crime. Então, o adolescente ele já sofre medidas de proteção mais severas. Porque não é porque o adolescente não sofre uma restrição de liberdade, uma medida socioeducativa, que isso não quer dizer que ele está punindo. É uma forma de protegê-lo também. Então, vamos lá, o estatuto, aqui, ó, as pessoas, nos termos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, aqui, ó, excepcionalmente, este estatuto, a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O que ele quis dizer com isso? O Código Civil, em 2002, ele recepcionou a ideia de que, civilmente, um adolescente ele pode responder até os 21 anos. No Código Penal, não. No Código Penal, nos termos do artigo 27, ele é categórico ao entender que criança e adolescente, eles são inimputáveis até os 18 anos incompleto. E à medida que ele completa 18 anos, ele atinge a maioridade penal e, partindo daí, ele vai responder pelos atos que, se porventura, ele vier a cometer, criminalmente falando. É isso que diz a lei? É isso que a gente vai aplicar na prova, sem sofrer. Sem sofrer. Ah, mas sobrinho, eu tenho uma situação lá que o vizinho matou o irmão, mas ele tem doença. Ele tem uma doença na cabeça, ele é considerado inimputável ainda. Ótimo. Existem os casos em que a legislação permite esse tipo de situação. Ele vai ser isento de culpa, né? A culpabilidade dele não tem por quê? Porque ele tem um distúrbio mental e isso vai ser analisado futuramente por um psiquiatra, por um psicólogo. Se não for comprovado, né, vai responder. Dos 18 em diante, ele vai responder. Tá? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto entre as pessoas entre 18 e 21 anos. Foi o que eu expliquei aqui para vocês. Tá? Criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral a que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ou seja, aí ele já está dizendo de que forma ele quer que seja tratado as crianças, sem discriminação nenhuma. A criança ela é sujeito de direito, ela tem direito ao culto, ela tem direito ao esporte, a
tudo, tudo, sem discriminação. Aqui, ó, os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, né, idade, sexo, raça, etnia, tá? Por que ele diz isso? Porque o estatuto ele está aí justamente para dizer que eles não respondem por eles. Não respondem por eles. Quem responde por eles somos nós, que atingimos a maioridade penal. Então, como eles não podem responder por eles, mas também eles não podem ser cerceados no direito deles de ir e vir. Então, o estatuto já resguardou isso aí de forma bem explícita. Olha, ninguém vai ser cerceado, vai ser discriminado por crença, por religião, por ser menos ou mais na questão financeira. Então, assim, isso daí é que mostra esse parágrafo único aí, tá? Aqui, vamos lá, artigo 4º. O artigo 4º, o que ele fala no artigo 4º? É dever da família, tá? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta primazia a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Ponto. É dever de quem? Vamos ler de novo lá. Da família. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Família. Eu tenho a obrigatoriedade de garantir com primazia e efetividade todos os direitos inerentes à pessoa humana, à minha filha, a Rafa, que, diga-se de passagem, é tudo na minha vida. Tá? Tudo. A comunidade ela é responsável também por garantir tudo isso. Tá? Como? De que forma, sobrinho? A comunidade vai. A minha filha está brincando lá, na praça com os coleguinhas. Naquele meio termo que eu vou ali comprar um pirulito para ela, né, o vizinho sabe que tem um adulto querendo bater, querendo sequestrar, Ele também tem o dever de garantir com segurança absoluta, primazia e efetividade os direitos da minha filha. Da sociedade em geral. A sociedade tem boa parte de participação na negação dos direitos dessas crianças, e principalmente o poder público. O poder público, né, ele não briga, ele não desce o martelo mesmo. Né? O Código Penal está dizendo aí que o direito de punir do Estado quando a gente comete alguma ilegalidade, quando a gente comete algum crime. Não é? Então, ele também tem que garantir com absoluta primazia, tá? A saúde da minha filha, escola para minha filha, tá? Tudo o poder público tem que garantir, porque a Constituição, lá nos direitos sociais, preza por isso. E a criança, ela tem uma lei especial para ela, a criança ou adolescente, tá? Ela tem uma lei especial. E o poder público tem, sim, a obrigatoriedade de garantir com efetiva primazia a escola, a saúde, né, a alimentação. Quando eu era conselheiro tutelar, a gente era sabido que tinham vários programas de segurança alimentar. Tá? O Bolsa Família, por exemplo, que muita gente recrimina, o cerne do programa é maravilhoso. É claro que tem que fiscalizar, o Ministério Público está aí para fiscalizar, porque tem ilegalidades e tem pessoas que usam da boa-fé, né, dos demais para usufruir do benefício sem
ter necessidade para isso. Então, vamos ficar esperto, tá? Aqui, ó. A garantia de prioridade compreende aqui, ó, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Tá aqui. A precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. Bom, eu já cansei de chegar em situações no IML, aqui do lugar onde eu moro, na época de conselheiro, nos casos em que a criança sofreu algum tipo de abuso ou alguma negativa de direito, e o IML, o Instituto Médico Legal, está lotado. E eu ser atendido com aquela criança primeiro do que os demais. Por que isso? Porque ela tem precedência no atendimento. Ela goza de primazia nos direitos fundamentais dela, justamente pela situação de hipossuficiência, tá? Justamente pela situação de vulnerabilidade social, tá? Aqui, ó, preferência na formulação e execução de políticas públicas sociais, tá? Aqui, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção de infância e juventude, tá? Isso tudo a criança tem, como é que eu vou falar? Ela tem primazia, tá? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão punido na forma da lei, qualquer atentado por omissão ou omissão de seus direitos fundamentais. Tá? É exatamente isso que eu estou falando. Olha só a lei. A lei, no artigo 1º e 2º, ela disse para que ela veio. Né? Vou proteger criança e adolescente. Tá? No artigo 2º, ela diz que protege, e ela entende. No artigo 2º, ela diz para a gente qual é o entendimento dela de criança e adolescente. Tá? Crianças até 12 anos incompleto, adolescente até 18 anos incompleto, e nos casos de que dispuser a legislação, de 18 a 21 anos. Tá? E aqui ela diz a forma com que ela vai proteger. Ó, nenhuma criança será objeto de nenhuma negligência, discriminação, tá? Coisas desse tipo. Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança ou adolescente como pessoas de desenvolvimento. Tá? Será levado em consideração, é claro que uma criança que tem uma deficiência mental, tem uma debilidade motora, ela tem que ser levada em consideração os fins sociais, ela precisa mais das questões sociais, tá? Né? Os direitos e deveres individuais e coletivos dela na condição de criança em desenvolvimento. Tá? Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui para a gente ir para o nosso próximo slide. Opa, tá tudo bem até agora, gente? Estão entendendo? Está fluindo? Sabe? Quando vocês assistirem esse vídeo, vocês podem colocar aí, ó, no YouTube aí, as perguntas que durante a semana, até o próximo vídeo, eu vou responder para vocês todas as dúvidas que vocês, se porventura, tiverem. Tá? Questão de saúde, a questão do desenvolvimento, até dúvidas referentes às questões que nós vamos fazer no final da aula. É só vocês deixarem a pergunta aí, é óbvio, dando like, participando do canal, porque a única coisa que eu quero de vocês é isso, tá? Deem um like de vocês, deem um joinha, tá? Participem do canal e interajam bastante comigo, porque eu estou aqui para responder. O intuito é ajudar vocês na vida de vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Vamos ver? Aqui, ó, aqui, esse é uma situação muito importante. O artigo 7 ao artigo 14 são os artigos que visam sobre os direitos fundamentais, mais específico, afunilando mais ainda, o direito à saúde e o direito à vida da criança. Sabe? Tem outros direitos, mas esses direitos, essas garantias, elas são olhadas com um pouco mais de cautela. Por quê? Justamente por causa da vulnerabilidade social. Tá? Então, aqui no artigo 7º, o que ele diz aqui no artigo 7º? A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas, olha o poder público aí, sociais, públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, harmonioso e as condições de existência. É assegurado, tá? É assegurado
a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e planejamento reprodutivo, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal integral no âmbito do sistema de saúde. Atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Os atendimentos profissionais de saúde, de referência das gestantes, garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação, ao estabelecimento que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços de grupo de apoio à amamentação. Agora a gente vai comentar isso aqui tudinho. Tá? Vamos comentar isso aqui tudinho. Deixa eu colocar aqui o meu lápis, pronto. Bom, tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições de saúde. O que quer dizer essas condições? A vida, a saúde. Eu me lembro que quando eu era conselheiro, meus plantões eram terças e sextas, e a gente tinha aqui a promotora, né, a doutora Karina. Nessa questão específica não aconteceu nem com a doutora Karina, foi com a doutora Mariana. Né? E eu tinha aqui o meu juiz, né, da nossa vara de infância aqui, que é na quarta vara de infância, doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. O que acontece? Ele é o juiz da quarta vara da infância, o titular, e uma vez eu recebi uma ligação de um hospital muito grande aqui, de Campo Grande, dizendo o seguinte: sobrinho, olha só, a gente está com a situação aqui de uma criança e ela está com uma hemorragia e a gente precisa fazer uma transfusão de sangue rapidamente e o pai não quer por questões religiosas. Gente, olha só, eu não tenho nada contra a religião das pessoas, eu estou dizendo o que a lei diz. Eu estou relatando aqui, estou lendo o estatuto com vocês e comentando paulatinamente, pouco a pouco, artigo por artigo. Por quê? Porque é interessante e conveniente para a gente, né, e para vocês que vão fazer a prova, ter um entendimento profundo e bastante razoável da lei. Tá? E aí o que acontece? Como assim? Olha só, ela não quer que, por questões religiosas, ela não quer que faça a transfusão do filho dela. E aí eu liguei para a doutora Mariana me orientou e eu orientei o hospital. Olha, fulana, falei diretamente com a chefe do plantão, a médica-chefe do plantão. Olha, fulana, o que acontece? O hospital ele precisa dispor desses meios. Aí, por quê? Porque o hospital tem que garantir o direito à criança e ao adolescente, o seu direito à vida e o seu direito à saúde, ainda que os pais não estejam concordando, em plena concordância com isso. Tá? Aí a médica foi lá, pegaram um documento, levaram no plantão judiciário, o juiz, por ser sabedor, é óbvio, né, que ele é juiz, por ser sabedor da primazia que o Estatuto da Criança e do Adolescente dá, ele garantiu esse direito à criança. E por uma antecipação de tutela, o que é antecipação de tutela? O juiz defere logo uma sentença antes de ter a conciliação, justamente visando garantir a proteção integral ao direito à saúde e principalmente à vida. Tá? Em Goiânia, ano passado, teve um juiz também que deferiu, tá? Essa liminar, uma liminar dessa. Esse ano já, em São José do Rio Preto, em São Paulo, é porque não deu tempo de eu colocar aqui na aula, mas eu, posteriormente, nas próximas aulas, me cobrem aqui nos comentários, que eu vou colocar aqui as sentenças. Né? O juiz dizendo, a mãe fez um documento, entregou no hospital, o hospital, o que ele fez? Ele entrou com a liminar no judiciário, e o judiciário, de imediato, antecipou a tutela e foi lá e pode botar na mesa de cirurgia, porque um direito e uma garantia fundamental é muito mais importante do que uma opção religiosa, principalmente quando se trata de caso de vida ou morte.
né? Então, o que acontece? Não são raros os casos em que a gente vê pelo Brasil afora os direitos fundamentais sendo garantidos com primazia à criança e adolescente, porque eles gozam dessa primazia. Tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Parágrafo 4º, olha aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou aqui ainda. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Vamos lá. Aqui, ó. Que ficou aqui na minha frente. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Bom, olha o que diz o artigo. Incumbe ao poder público. Olha o poder público aqui, ó. Tadinho, né? Tadinho do poder público. Gente, o que acontece? O estado puerperal, eu já tive situações gravíssimas de mãe rejeitar os filhos no estado puerperal. E elas precisam muito desse tratamento psicológico que proporciona o poder público. Por quê? Porque elas rejeitam mesmo. Eu não acreditava. Eu falei, gente, como assim? Como alguém pode rejeitar um filho? Como alguém pode rejeitar uma pessoa, aquela pessoinha que a gente vai amar pro resto da vida? Rejeita. A gente não sabe se esse pré-natal ele foi feito nos padrões em que deve ser feito. A gente não sabe de que forma, sabe-se lá como essa gravidez foi desenvolvida, se essa gestante acompanhou de forma adequada, se os pais, né, se o pai ele procurou, se foi planejada, e isso tudo repercute na hora do parto e pós-parto, a mãe leva tudo isso em consideração. Existe um desequilíbrio emocional muito grande, uma tensão muito grande, e justamente aqui, ó, o poder público ele é responsável por proporcionar ou por gerir esse tratamento, esse acompanhamento. Tá? A assistência que se refere ao artigo 4 deverá ser prestada também às mães que manifestem, né, o interesse de integrar seus filhos para adoção, bem como as gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Bom, isso aqui é muito interessante até eu comentar com vocês. Uma vez, eu me lembro que eu fui eleito em junho de 2011, eu tomei posse em 5 de julho de 2011 e dia 12 de julho eu comecei a trabalhar. Em agosto, eu recebi uma mãe lá, tá? E aí eu peguei, cheguei ao conselho, foi uma das primeiras pessoas que eu atendi no conselho. Ela com a barriga enorme, ela senta na minha mesa e ela fala assim, olha, sobrinho, eu sou garota de programa, tá? Eu estou grávida, eu estou com 8 meses e eu vim aqui procurar o conselho tutelar por quê? Porque eu li no estatuto que se eu entregar meu filho para adoção, não é crime. Procedimento certíssimo. E ela ainda foi mais categórica ainda, mais incisiva. Não tenho amor, tá? Justamente porque foi num descuido, num programa que eu fiz. Olha, acontecem muito. A gente às vezes se escandaliza ou coisas desse tipo, mas acontecem muito esse tipo de situação. Tá? E aí, o que acontece? Ela cometeu crime? De forma alguma. Jamais na história desse país. Ela cometeria crime se ela entregasse para alguém que ela não conhece, se ela jogasse no rio, né? Se ela entregasse na rodoviária em troca de R$ 200. Isso tudo são situações fáticas em que eu vejo na televisão e que acontecem. As mães verdadeiramente se submetem a esse tipo de situação. E isso sim é cometer crime. Isso sim é uma conduta criminosa. Tá? Agora, ela chegar e sinalizar que não quer a criança porque ela não tem condições de criar por conta da vida que ela leva, ela está garantindo ao filho dela, tá, que todos os direitos inerentes à vida humana sejam entregues a ele. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para a vara da infância, na época era em Santa Cruz, hoje já temos uma em Campo Grande,
era em Santa Cruz, e o que acontece? Nós fomos lá, na época, se eu não me engano, era o doutor Eduardo Tablichek. Nós fomos lá, e no dia do parto, o comissário da infância foi lá e pegou essa criança. E depois, olha só que barato, depois com todo o tratamento psicológico que ela passou e tal, assim, deu continuidade ao tratamento, a criança foi reintegrada a ela. É para isso. Por que o comissário vai lá e pega? Porque ela já, com antecedência, sem se emocionar, ela já falou que não queria. Então, o que acontece? Partindo do período puerperal aí, ela poderia criar alguma situação de perigo para o filho. Tá? Então, assim, funciona. Funciona. Chegou, não quer a criança? Procura a vara da infância, procura o conselho tutelar, que você vai ser orientado a entregar seu filho com segurança e sem cometer crime nenhum, sem sofrer. Tá? É isso que vocês precisam carregar para a prova de vocês. Na prova cai tese, cai lei, não é? Sobrinho, a minha vizinha jogou no rio e depois pegou e depois foi reintegrado. Não, a lei diz, é o que vocês vão carregar para a prova, é o que a lei diz. Tá? A gestante deverá ter orientação sobre o seu aleitamento. Tá? Isso quando minha esposa teve filho, né? Ela não precisou, a Rafa, graças a Deus, mas eu acompanhei lá, isso bem de perto. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se aplicação de cesariana em outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Bom, a gestante tem direito a acompanhamento saudável. Acompanhamento saudável, isso aqui é o que a gente chama de pré-natal, durante toda a gestação, tá? E o quê? Aqui, ó. Aqui ele me dá uma informação bem escondida aqui, mas olha só, para a gente com um pouquinho de boa vontade, a gente percebe. Qual é a regra? A regra é o parto natural e cuidadoso, tá? Aqui, ó, parto natural e cuidadoso. No SUS, no poder público, os médicos eles vão sempre buscar, como diz o estatuto, o parto natural e cuidadoso. Teve algum problema? Teve alguma intercorrência durante o parto? Aqui, ó, aí sim, o médico ele vem, aplica a cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Ele que vai decidir. Ele vai decidir se você vai ter a cesariana. Mas a regra, um parto natural, para eles, é o parto normal e cuidadoso, tá? Aí não conseguiu, a pressão está alta, não dá mais para esperar e coisas que podem surgir lá no momento, aí o médico, como profissional de saúde, com chefe de plantão, com toda a equipe médica, ele vai decidir. Não tem mais como esperar, ela está com a pressão alta, já está com uma boa dilatação, mas a criança não quer sair, cesárea. Cesárea. Mas a regra é parto normal, tá? E vamos continuar aqui. Deixa eu passar aqui o meu slide. Opa! 9. Aqui o 9, ó. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer aos pós-parto, né? Ao pós-parto. Hoje tem grupos, né, em clínicas de família, em postos de saúde, que se você não for, olha que maravilha, né? Se você faltar por qualquer motivo que seja o teu pré-natal, ou a partir do momento que você não foi uma consulta de depois, né, após, né, ou período puerperal, eles vão atrás de você. Eles vão atrás de você. Existem equipes de planejamento familiar nos postos de saúde, e aí você pode me perguntar, sobrinho, funciona? Funciona. Funciona muito bem, sabe por quê? Porque essa consulta não é para você. Essa consulta não é para você, mãe. Essa consulta é para a criança. Ah, mas eu não fui. Não, o poder público ele vai atrás de você. Por quê? Porque a criança pode estar em situação de vulnerabilidade social ou de risco.
Então, não é para você essa consulta é para o seu filho ou para sua filha. Então, as equipes, elas vão atrás com assistente social, tá? Às vezes tem psicóloga, às vezes tem lá agentes educadores, tá? E todos eles vão proporcionar para vocês, né, aquilo que a gente chama de planejamento familiar, visando sempre o bem-estar da criança. E é claro que a mãe estando bem, a criança vai estar bem também. Tá? Continuando, vamos lá. Fica instituído o Sistema Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre as medidas preventivas, educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Bom, isso daí é importante? É importante. Mas não necessariamente, assim, a gente não vai deixar de saber das coisas se esse programa não tiver uma efetividade assim, né? Hoje nós temos N meios de comunicação, nós temos aí vídeos no YouTube. Hoje a gente digita lá, prevenção na adolescência de gravidez. Vão ter N links sérios, links sérios, que vão fazer a gente ter um entendimento de que uma gravidez não desejada, principalmente não desejada na adolescência, podem trazer problemas seríssimos para a gente. A gente fica lá, olha, eu quando tive minha filha, eu tinha lá, já tinha uma idade legal, já trabalhava, já era responsável com a minha esposa, e a gente fica com um aperto no coração enorme. Por quê? Porque é diferente saber que a gente vai ser responsável pela vida de uma pessoa, que a gente vai ter que cuidar daquela pessoa, e que se a gente não cuidar bem daquela pessoa, vai ter o poder público, né, como sanção penal estatal, porque, olha só, ninguém te obrigou a ter filho, mas já que você teve, parabéns, mas aqui tem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que você cuide bem do seu filho. E a gente fica com um aperto no coração imensurável, que dirá uma adolescência, né, uma adolescente que, por um descuido qualquer, deixou engravidar. Então, tem esses programas aí do governo em suas esferas, né, municipais, estaduais e federal, para sempre orientar. Tá? Então, aqui, olha, as ações destinadas a efetivar, né, o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com a organização da sociedade civil, a sociedade civil também participa, tá? E serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. É o que eu estou falando. Adolescente sabe muito ler o que é interessante e conveniente para ele. O que verdadeiramente importa, eles não gostam de ler. Tá? Adolescente gosta muito de saber dos direitos dele, mas os deveres que estão elencados lá no ECA, nem sempre eles gostam de ler. Então, assim, a ausência desse programa hoje, claro que tem que ter, existe verba destinada para isso, tá? Eu não estou dizendo que não vá ter, mas a ausência desse mecanismo hoje não causa tantos prejuízos assim por conta do advento da tecnologia e da internet, né? O poder público, as instituições empregadoras propiciarão condições adequadas do aleitamento materno, inclusive os filhos e mães submetidas à medida de privativa de liberdade. Não pode discriminar. Às vezes essa mãe aí está numa medida, cumprindo pena, tá? E aí ela está num semiaberto, ela trabalha durante o dia e vai para a cadeia durante a noite, e o que acontece? O poder público e os empregadores terão que proporcionar condições dignas para o aleitamento dessa criança, sem sofrer, sem preconceito. É isso que acontece? Mas o que cai na prova é isso? É isso que cai na prova. O que cai na prova é o que está escrito, e o que está escrito é o que vai cair, sem sofrer. Tá? Os profissionais de unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais, coletivas, visando planejamento, implementação e avaliação
de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável na forma contínua, tá? Os serviços de unidade, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os serviços de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Isso daí também tem, tá? Quando o Jane teve a nossa filha lá, isso daí também tem, tá? Deixa eu partir aqui para o próximo slide. Artigo 10. Os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados a... Bom, isso aqui é um artigo bem interessante, que é bom a gente dar uma profundidade melhor, perdão. Os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos, e particulares, são obrigados a... Porque muitas questões, elas vêm trazendo, querendo confundir vocês, candidatos, trazendo só o público. E não, quer dizer que uma criança que nasce no particular não tem necessidade? Não tem direito? Não, público e privado. E aí vamos dar continuidade. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Sobrinho, por que 18 anos? Porque é com 18 anos que ele começa a levar a vida dele, a ser responsável criminalmente pela vida dele. Então, até 18 anos, a gente tem que proporcionar isso. Tá? A gente que eu digo garantidor, a gente que eu digo na época de conselho tutelar. Identificar o recém-nascido mediante a impressão plantar. Impressão plantar é o carimbo do pezinho. E digital da impressão digital da mãe. Bom, da criança é impressão plantar e digital. E da mãe é impressão digital. Sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames, tá? Proceder a exames visando ao diagnóstico terapeuta e de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Bom, proceder a exames. Hoje em dia tem muitos. Teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da visão. Isso tudo é naquele primeiro contato. Manter alojamento conjunto possibilitando ao neonato permanência junto com a mãe. Isso daí eu nunca nem vi, né, gente? Eu acho que, assim, é uma temeridade até a criança nascer e não ficar junto com a mãe, tá? Enfim, tem um caso aqui que eu me lembro que quando eu era conselheiro tutelar, tá? Eu atendi uma família e essa família, o que acontece? Ela perdeu a declaração de nascido vivo. A declaração de nascido vivo é o que a gente chama de DNV, um papel amarelo, tá? E essa DNV, o que acontece? Ela tem ali as intercorrências, todas as informações das intercorrências ocorridas no parto, todas as informações das intercorrências da mãe. O médico sinaliza ali. Quando a gente vai elaborar a DNV, a declaração de nascido vivo, é todo o corpo técnico do hospital que preenche. O porquê? Porque ali vai todas as informações. E essa criança não é registrada no cartório se não tiver a DNV. Cara, isso gerou um problema. Eu me lembro que em 2016 eu saí do conselho, tá tendo as eleições no conselho, eu não quis mais participar das eleições. Por quê? Porque trabalha-se muito. Eu me lembro que a prefeitura, o CMDCA colocou uma palhinha, né, uma nota no site deles lá, dizendo que tiveram pouquíssimos candidatos ao Conselho Tutelar da gestão 2019, 2022. Por quê? Porque trabalha muito. Mas voltando ao assunto. E aí, eu saí do Conselho em 2016, essa criança ainda não tinha confeccionado a certidão de nascimento. Não tinha. Por quê? Porque você tem 15 dias para registrar.
Nesses 15 dias aconteceu alguma coisa, você só registra por ordem judicial. E aí tem que provar isso, tem que provar aquilo. A mãe também não tinha documento. Nossa Senhora, que problema. Tá? E eu não sei mais como esse caso ficou. Por quê? Porque eu saí do conselho. Mas provavelmente já deve ter resolvido. Mas perdendo a DNV é um problemão. É um problemão. Tá? Vamos lá, dar continuidade aqui. Aqui, ó. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada da mãe da mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Olha o que eu falei do corpo técnico. Olha lá, o corpo técnico ele está sempre presente. Ali tem psicóloga, tem assistente social, tá? O médico, o enfermeiro, tá? O pedagogo, tudo. Principalmente no poder público. Quando você vai ter a criança, eles proporcionam isso tudo. Se proporciona de forma satisfatória, tá? Já são outros 500. Mas quando a minha esposa teve filho, eu percebi isso tudo. Tudo bem? Artigo 11 aqui, ó. É assegurado acesso integral às linhas de cuidados voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso das ações e serviços para a promoção e proteção e recuperação da saúde. Tá? A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação, tá? Ou segregação em suas necessidades gerais de saúde, específicas de habilitação e reabilitação. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de medicamentos, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidados voltadas para as suas necessidades especiais. Bom, isso aí acontece da melhor maneira que pode acontecer. Sobrinho, você está defendendo o poder público? Absolutamente. Nunca na história desse país. As mães chegavam lá no Conselho Tutelar de Campo Grande, na época era o Conselho Tutelar de Campo Grande, Guaratiba. Hoje é Conselho Tutelar de Campo Grande, nós tivemos essa conquista, lá em Guaratiba tem outro Conselho Tutelar, é fiscalizado pela mesma promotoria, mas são 2 conselhos. E as mães chegavam lá, a minha filha tem uma alergia a um composto do leite. Aí a gente definia, a gente elaborava um documento, encaminhava para o posto de saúde, e o posto de saúde encaminhava essa mãe, tá, para ela receber o leite sem esse composto na unidade de saúde mais próxima. Funciona. Para a criança, funciona. Tá? Mesmo porque o Ministério Público está com os 2 olhos bem abertos para o poder público. Tá? E a doutora Karina, a doutora Mariana sempre foram promotoras muito diligentes. E assim, e quando não falavam o que elas queriam ouvir se tratando de fiscalização, a conversa mudava de tom. Eu mesmo várias vezes já fiquei, né, em cólicas, trocando em miúdos, porque assim, não doutora, porque fiscalizava. O telefone do conselho tocava, olha só, eu queria saber, o sobrinho está aí, o Rafael está aí? Tá sim, doutora, vou chamar ele. Sobrinho, olha só, chegou um procedimento aqui e que eu não estou muito convencida da sua resposta, não. Tá? Então, olha só, eu quero saber disso, disso, disso e disso. E sem contar que de 2 em 2 meses, né, bimestralmente, nós tínhamos reuniões na sede do conselho para prestar satisfação acerca dos nossos procedimentos ao Ministério Público. Tá? Então, o Ministério Público fiscaliza. E nessa situação aí, as coisas caminham muito bem. Tá? Uma criança que precisa de um aparelho para o ouvido, uma criança que precisa de uma escola que tenha o equipamento porque ela é deficiente,
uma criança que precisa de uma prótese na perna porque perdeu num acidente, Deus me livre e guarde. Mas o poder público tem que garantir com primazia e com efetividade, porque a lei diz isso. E se não acontece, o Ministério Público fiscaliza. E rapidinho acontece. Tá? Bom, e aqui, olha só, artigo 12. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência integral de um dos pais ou responsáveis no caso de internação de criança e adolescente. Um outro artigo aqui que é bom a gente ter um cuidado aqui especial. Os estabelecimentos de atenção à saúde, inclusive unidades neonatais de terapia intensiva, deverão proporcionar aos pais, né, de forma integral, né, um dos pais ou acompanhante. O que diz aqui? Ó, de forma integral de um dos pais ou responsável. O que diz a lei nesse sentido? Também já vi questão nesse sentido. A lei diz que pelo menos tem que ter um. Né? O poder público, as unidades hospitalares, inclusive as neonatais públicas e particulares, tem que ter pelo menos um acompanhante. 2, sei lá, se eu pago um plano de saúde de R$15 mil e a unidade, né, hospitalar, a unidade neonatal, permite que a minha família vá acompanhar o parto. Ótimo. Fica tudo combinado. De que forma? Na forma que o hospital estabelecer. Mas se não quiser, se não tiver, né, e eu tiver a minha criança pelo poder público, não pode. Não aceitem isso, porque no artigo 12 a lei diz que tem que ter pelo menos um dos pais ou responsáveis. Tá? Então, aqui, ó, artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente encaminhados ou comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo das outras providências legais. Bom, na minha questão de fiscalização aqui, do Conselho Tutelar, na minha gestão de Conselho Tutelar, a gente teve uma gestão muito atuante. Eu trabalhei com excelentes conselheiros, tinha um conselheiro também, vou tomar a liberdade de colocar o nome dele aqui, porque muitas das coisas que eu sei hoje, se tratando de Conselho Tutelar, eu aprendi com o conselheiro José Maria. Tá? É um conselheiro que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na sexta-feira, quando ele era o plantonista, eu era auxiliar dele, e eu aprendi muito de Conselho Tutelar. Tá? E de criança, de infância, de juventude, e assim, eu tenho a dignidade, a nobreza e a humildade de colocar isso num vídeo público. Por quê? Porque verdadeiramente eu aprendi muito com ele. Uma sumidade em se tratando de conhecimento. Enfim, e o que acontece? Eu tive situações em que diretores de escola não repassavam as informações de maus tratos perpetrados à criança e adolescente para o Conselho Tutelar, querendo resolver ali. Gente, isso é um pepino na mão do diretor, porque ele não tem legitimidade, ele não tem essa legitimidade para conduzir isso. O órgão que fiscaliza isso é o Conselho Tutelar. Tá? Então, o que acontece? Situações de maus tratos perpetrados a criança e adolescente, às vezes aquela criança chega na escola, um calor danado, a criança chega na escola com um casaco até aqui, com o gorro até aqui, tá? Aí tu bota aqui uma touca, chega de óculos, e aí aquela criança introspectiva, aí a direção tem que fiscalizar isso. No poder público fiscaliza. Tá? No particular, é que às vezes deixa a desejar. No particular, a sanção é a mesma do público, mas nos termos do artigo 245, tá? Vou botar aqui, ó, depois vocês dêem uma olhada lá, nos termos do artigo 245, lá no finalzinho do ECA, ele diz que deixar o médico, do diretor de estabelecimento de ensino ou de qualquer profissional de saúde que não comunique, né,
Esses casos ao conselho tutelar tem uma multa de, eu acho que até 20 salários, e é o dobro se for reincidente. Olha o perigo. Tá? E você, que é diretor desses estabelecimentos, você tem que prezar pela garantia dessa segurança dessa criança. Por quê? Porque se essa criança entra no seu colégio, você não fiscalizou quando essa criança sai. Essa mãe, eu estou falando numa situação extrema, tá? Essa mãe fala que foi aí na escola que a minha filha ou meu filho se machucou. Olha o problema. Olha o problema. Semana passada, minha filha estava com dor de ouvido e a avó dela colocou um algodão, tá, no ouvido dela. Coisa boba, coisa boba. Papai, eu estou com dor de ouvido, a avó dela colocou um algodão com remédio e eu levei para a escola. Quando eu levei para a escola, ela entrou na escola, quando eu ia saindo, a diretora chegou, sobrinho, o que é isso no ouvidinho dela? Ah, ela está com um pouquinho de dor de ouvido. Olha, sobrinho, deixa eu te falar, eu vou pedir para que você fique pelo menos uma horinha aí esperando. Por quê? Porque não é habitual do colégio receber as crianças. Aqui é muito frio, porque realmente é uma região arbórea, a região do colégio, né? E a gente não tem o hábito de receber crianças com nenhum mal-estar. E eu tive que ficar lá uma hora esperando, cara. E aí, simularam algumas situações, fizeram alguns testes e ela esqueceu da dor do ouvido. Mas por quê? Com isso, quem ganha com isso sou eu. Por quê? Porque se amanhã ou depois a minha filha se machuca na escola, a própria escola, ela me dá a garantia de que minha filha não entrou ali machucada. Tá? E o que acontece? Tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Você, professor, você, diretor de escola, que a criança entra, um calor danado, de touca, com isso, com aquilo, todo escondido, a criança tem dificuldade na locomoção, tem debilidade na questão da fala, disso, daquilo. Deixa eu ver aqui, o que está acontecendo, meu amor? Que não sei o quê. A escola tem que dispor desses métodos, desses meios legais para apurar isso. E tem que informar ao órgão, tá? Tem que informar ao órgão, qual é o órgão? O CT, sobre esses maus tratos, tá? Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entradas e os serviços de assistência social, tá? Em seus tem os CRAS e os CRES, né, e os demais órgãos de garantia de direito da criança e adolescente, de infância como suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que se inclua a intervenção em rede, se necessário o acompanhamento domiciliar. É uma outra coisa que funciona muito também, tá? O que acontece? A gente tem lá, a gente costuma dizer, a gente quando encaminha para o poder público, a criança chegou lá e apanhou, o pai bateu, a mãe bateu, a criança tem uma vida totalmente em desconformidade com o que ela deveria levar, tá? Tem lá, o poder público tem os equipamentos responsáveis. Na minha época, tinha o CAP 5.3 em Santa Cruz, que era responsável por tratamento psicológico para a criança que tinha deficiência na cognição ou na escola. Tinha lá o CAP, tá? Que era tratamento psicológico para a criança que sofre abusos sexuais. Então, o poder público ele tem total, né? Tem todos os equipamentos que são responsáveis para resgatar essa criança. E tem órgãos, cara, as coisas são tão específicas que a gente fica assim, de cara mesmo com as coisas. Tem órgãos que tratam psicologicamente da criança no sentido não de trazer a verdade à tona, mas no sentido de fazer a criança esquecer do abuso que ela sofreu. Tem psicólogos e psiquiatras que buscam a criança, né, de que forma, daquela forma tranquila. Eu não sei quais são os métodos científicos que eles usam, porque é uma questão bem específica e eles não falam. Tá? Eles não podem falar. Mas eles conseguem descobrir a verdade e eles mesmos mandam para o Ministério Público. Às vezes esse documento não passa nem pelo viés do Conselho. A gente manda para eles tratarem e eles mandam para o Ministério Público e o Ministério Público volta. Sobrinho, olha só, eu queria que você viesse aqui para a gente conversar. E chegando lá, conversando, olha só, está acontecendo isso, isso e isso, eu quero que você vá fazer uma visita lá para você saber em que termos essa criança vive. E a gente vai buscar, tá? Vamos aqui, artigo 13,
Vamos ver aqui, ó, artigo 14. O Sistema Único de Saúde promove programas de assistência médica, odontológica e prevenção às enfermidades que ordinariamente atacam, né, a população infantil. Isso aqui a gente sabe já dos programas, tá? Isso daí tem tudo. Os postos de saúde, as clínicas da família, elas têm, verdadeiramente têm, né? O dentista, ele vai lá uma vez a cada 15 anos, mas ele vai, né? Hoje, é importante que o poder público mantenha, tá? Mas a cada 15 anos eu sei que tem um dentista lá. Se você for hoje ao posto de saúde, você vai ser atendido para daqui a 2 semanas, você vai ser atendido para daqui a 1 mês, mas até pelo CISREG mesmo, até pela procura, a procura é muito grande, mas você vai ser atendido lá com o seu filho, tá? Vamos lá? E agora, pessoal, agora começou verdadeiramente, agora começa mesmo a hora da diversão. A gente começa a descer a ladeira, tá um pancadão de questões. Por quê? Porque é interessante a gente aprofundar aquilo que a gente está estudando. Tá? Não adianta nada a teoria. Eu parto da premissa de que o aluno que resolve exercício, ele passa muito mais em concurso do que o cara que estuda só a teoria propriamente dito. Então, vamos lá para resolver as nossas questões. A questão 1 está aqui, inspetor de alunos da Prefeitura de Santo André, Caipimes, 2011, tá? Aí, sobre as disposições do ECA, vamos lá ver aqui, tá? Sobre as disposições do ECA, é incorreto afirmar. Deixa eu abrir mais aqui, para ficar aqui um pouquinho com vocês. Agora a gente começa a descer a ladeira. Então, vamos lá. Os hospitais públicos e particulares devem manter alojamento, alojamento conjunto, possibilitando ao neonato permanência junto com a mãe. Bom, vamos lá, não sei. A criança ou adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado? Tá certo isso aí? Eu acho que a 1 e a 2 estão certas, né? Como ele pede aqui, ele pede a incorreta, tá? Ele pede, isso aqui também a gente tem que ter, essa percepção aqui na hora da prova. Ele pediu a incorreta. A 1 e a 2 estão corretas, tá? Aqui, tá correta, tá correta. 3. Apenas os hospitais de caráter público são obrigados a fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e manter registro através de prontuários individuais pelo prazo de 21 anos? Nunca na história desse país. Nunca na história desse país. Tá? A gente sabe que os hospitais de caráter público e particulares é até os 18 anos. Então, nós temos 2 erros nessa questão. Tá? Por enquanto, vamos deixar essa daqui marcadinha aqui. Tá? Aqueles que necessitam de medicamentos, próteses e outros recursos relativos a tratamentos de saúde e habilitação e reabilitação receberão gratuitamente pelo poder público? Não tem 3 minutos que a gente discutiu isso. Tá? Essa daqui também está certa. Tá? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. A resposta certa é a resposta C. Né? Por quê? Porque a gente tem verdadeiramente esse entendimento. Tá? A gente, pelo artigo 10, o que diz o artigo 10? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde e gestantes públicos e particulares. Públicos e particulares são obrigados a, inciso 5, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, a nossa resposta certa é a resposta C. Tá? Vamos lá para a próxima aqui. Deixa eu apagar aqui para o caso não ficar muito sobrecarregado. Né? Questão 2. Opa! Deixa eu ver aqui. Cadê a minha borracha? Vem aqui, borracha. Achei. Questão 2. Deixa eu pegar o meu lápis. Questão 2. Opa! Aqui, olha só como é que eu falei para vocês aqui, questão 2, tá? Questão de assistente administrativo da Polícia Militar, gente,
Questão da Polícia Militar, FCC 2012. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, considera criança e adolescente pessoa com idade até, lá no nosso primeiro artigo, a gente diz, eu me lembro até agora, no nosso primeiro artigo a gente disse que o quê? Que o examinador, ele diz quem ele vai proteger e de que forma a gente vai proteger. Artigo 1º, artigo 2º, respectivamente. E de que forma ele vai proteger? Ele dá para a gente um entendimento de que criança é até os 12 anos incompleto e adolescente é de 12 aos 18 anos incompletos e no que dispuser a legislação, de 18 aos 21 anos. Então, aqui, ó, mais uma vez aqui, ele pediu a incorreta ou a correta? Aqui considera-se, né? Aqui ele pediu a correta, tá? Então, ele considera pessoas, tá? Ele considera criança com idade até os 12 anos incompleto. Olha lá o artigo 2º aí, ó. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Aí tem um parágrafo único, como eu falei para vocês, né? Nos casos expressos em lei, aplica-se a excepcionalidade a este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Muito bom! Qual é a resposta certa? A resposta certa, a resposta C. Tá? Vamos lá para a nossa questão 3 aqui. Para ver? Gente, eu preciso, né, do scan de escape de vocês aqui, eu preciso que vocês deixem lá na descrição do vídeo, lá nos comentários, se o vídeo ficou bom, se eu preciso melhorar alguma coisa, tá? Assim, essa aula ficou um pouco extensa, por quê? Porque eu peguei 2 capítulos das considerações iniciais e do direito à saúde e à vida, tá? Mas eu vou procurar pegar só um tópico, só para fazer uns vídeos até 45 minutos, para não ficar muito cansativo. Mas, assim, eu preciso que vocês deixem lá embaixo nos comentários sugestões, né? Se eu devo fazer mais exercícios ou não, que vocês me deem esse feeling aqui para a gente caminhar junto, tá bom? Quem vai fazer o concurso são vocês e eu quero ajudar muito na vida de vocês. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui, ó. Apagar aqui. Caipimes também, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, ó, meu lápis. Cadê você, meu lápis? Bom, vamos lá. Questão 3, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, uma outra questão da Caipimes aqui, tá? Prefeitura de Santo André, inspetor de alunos, ó, exatamente, aqui é agente educador, né? Mas é só uma questão de denominação de cargo. Isso qualquer administração, quando entra, né, trocou o prefeito, trocou o governador, por uma questão política eles trocam o cargo mesmo, para dizer que ele criou e tal, enfim. Aqui é inspetor, lá é inspetor, aqui é agente educador, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a gestante ou portadores, ou mães, né, e parturientes, ou mãe, pelos diversos recursos do poder público. A assistência psicológica a gestantes e mães que manifestem o interesse de entregar seus filhos. Opa! Lembra que eu falei lá daquela nossa coleguinha lá, que foi lá o conselho me procurar, e que eu disse para ela que ela não cometeu crime nenhum? Então, isso aqui está certo. A 1 está certo nos termos, né, do artigo 7º, se eu não me engano. Encaminhamento da gestante aos diferentes níveis de atendimento segundo a critérios médicos especializados, oferecendo os princípios de regionalização e hierarquização do sistema. Isso aqui também está certo, tá? Se eu não me engano, nos termos do artigo 8º, tá? Condições adequadas ao aleitamento materno pelas empresas privadas que receberão incentivos fiscais para as empresas, tá? Fiscais para as empresas para compensar a ausência das mães e funcionários? Não, claro que não. Isso daí
é proporcionado pelo poder público e pelos, né, empregadores. Então, isso aqui está errado, se eu não me engano, nos termos do artigo 8 também. Tá? 4. Atendimento gratuito ao parto pelo médico de plantão no SUS. Né? Bom, pode acontecer, mas não é isso que diz o estatuto. O estatuto diz que ela vai ter o parto preferencialmente na equipe que acompanhou ela. Tá? É isso que diz o estatuto. Isso daqui eu também marco como errado, tá? Se eu não me engano, não me lembro esse artigo, mas o estatuto eu digo que é pela equipe que acompanhou ela durante o pré-natal. Então, vamos lá, questão 1 e 2 estão certas, 3 e 4 estão erradas. Estão de acordo com o ECA apenas 2 e 4? Não. Tá? Apenas 1 e 2, opa, a B está certa. Apenas 2, 3 e 4? Todas? Não, né? Então, a nossa resposta aqui, a nossa resposta é a resposta B. Nossa resposta B. Tá? Aqui, ó, tem aqui, tá? Artigo por artigo. Vamos lá, a resposta B é a correta. Aqui, ó, o artigo 7, o item 1, tá? O artigo 8, tá? Aqui, ó, o outro critério, o artigo 9 e o artigo 8 também. Então, o que? Fica a resposta B como a nossa certa. Tá bom? Vamos lá para a nossa questão 4. Deixa eu apagar aqui novamente. Vamos descer a ladeira mesmo. Vamos lá, estamos descendo, né? Deixa eu pegar aqui o meu lápis. Cadê o meu lápis? Cadê o meu lápis? Bom. Opa! Agora a gente já começa, a gente muda de estágio, né? A gente começa a descer a ladeira mesmo. E essa descida de ladeira é importante, por quê? Porque a gente começa a resolver questões certo e errado, questão CESP mesmo, questão de Ministério Público, questão de Polícia Federal. É interessante, nas minhas aulas vai ficar nítido isso. A gente vai trazer umas 3 questões do nível basicão, para a gente solidificar o conhecimento, umas 3 ou 4 questões do médio a intermediário, e depois mais umas 3 questões do nível bem profundo mesmo. Tá aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, excluindo as unidades de terapia intensiva, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos seus pais ou responsáveis nos casos de internação. Nunca na história desse país. Isso está muito errado. Tá? Está muito errado mesmo. Muito errado mesmo. E vamos ver o porquê que está errado? Tá? Aqui, ó, olha o artigo 12, o que diz. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários. Inclusive. E o que diz na questão? Incluindo. Olha só a maldade de uma questão mais bem elaborada. É dessa forma com que vocês têm que se preparar. O cara troca uma palavra e aí ele macula toda a questão. Tá? Vamos dar continuidade aqui do nosso vídeo, tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Vamos lá. Errada, né? Nossa questão 5. A nossa questão 5, vamos lá, ó. Questão 5 aqui, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser assegurada com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Assim, o oficial da infância e da juventude orientou os profissionais da saúde de um hospital particular sobre o dever de que possuem de respeitar tal princípio quando o atendimento de uma criança e adolescente na emergência. A orientação do oficial da infância e da juventude nessa hipótese está correta porque a prioridade compreende a primazia de receber a proteção de socorro? Bom, né? Eu acho que é isso aí. Mas vamos lá ver para as outras. Incorreta, pois a prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro apenas na rede pública.
existem vários casos em que, quando a rede pública não pode sanar ou resolver o problema, o poder público aciona o poder privado e custeia eles para que não tenha prejuízo o atendimento dessa criança. Então, isso aí está errado. Tá? Aí, C, incorreta, já que a prioridade abrange a precedência. Não, isso aí ele restringiu. É prioridade, é a primazia e ponto. Incorreta, pois inexiste prioridade quando não há destinação privilegiada de recurso. Pode não ter dinheiro. Pode não ter dinheiro. Chegou a criança lá, um curativo é para o adulto, a criança chegou, a criança que vai receber. Tá? Correta, uma vez que a garantia de prioridade atinge a necessidade de uma intervenção mínima? Não, já restringiu. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Tá? Vamos ver o porquê? Aqui, ó. Alternativa A. Vamos lá. Ó, o artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde e alimentação, tá? A educação, esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. É dever da família, da comunidade em geral, da sociedade e do poder público. Garante com efetiva prioridade, primazia e efetividade. Então, assim, letra A, a nossa resposta. Beleza, questão 6. Vamos lá, qual é a nossa questão 6? Olha aqui, olha só a questão CESP, questão certo, errado, questão certo, errado, vamos lá. Acerca do direito aplicado à saúde ao idoso, à criança, julgue um item a seguir. Questão de onde mesmo, hein? Questão da Câmara dos Deputados, prova de 2014, CESP. A Justiça, o Conselho Tutelar é o órgão do Ministério da Justiça. Bom, aqui já está o primeiro erro, tá? Nos termos do artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, assim, tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento e as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui está errado porque o Conselho Tutelar não é um órgão do Ministério da Justiça. Tá? Ele não é um órgão do Ministério da Justiça. Vamos ver aqui onde é que está isso aqui? Olha o artigo 31, o que diz? Olha, o que diz o artigo 31? Está errada, né? Mas o artigo 31 diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, tá, dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, assim, não há o que se falar que é um órgão do Ministério da Justiça. Tá? Questão CESP. Tá? Deixa eu apagar aqui. Mais uma vez. Ponto aqui. Tá? Questão CESP. Aqui, deixa eu colocar aqui para a gente... Aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde poderão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente? Gente, essa questão está errada. Eu queria que vocês identificassem comigo por que essa questão está errada. Eu já vou colocar aqui que está errado, tá? Mas por que essa questão está errada? Porque não é uma faculdade. Tá? Quando eu falo poderão, quando eu falo que o estabelecimento de atendimento à saúde ele pode proporcionar isso, aquilo ou aquilo outro, eu estou deixando uma lacuna em aberta, porque o dia que ele não puder, ele não vai fazer e vai alegar para o poder público, olha, eu não fiz porque eu não posso. Então, o termo correto não é poderão, não é poderão. Poderão é errado. O artigo diz deverão, tá? Esse é o termo correto. E olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, porque, ó, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, ih, ficou em cima aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho, tá? Aqui,
Tá? Olha o que diz. Os adolescentes, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar, aqui está até em negrito, condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos em que a internação de criança ou adolescente, nos casos de internação, tá? Então não é poderão. Poderão você abre uma lacuna. Então, quando o cara não puder, por exemplo, quando eu não puder, por exemplo, assim, eu vou chegar e vou falar para o prefeito, eu vou falar para o Ministério Público, eu vou falar para quem quiser, olha só, eu não pude. Tá? E o que eu pude proporcionar é isso aí. Deverão. Tá? Deverão. Vamos continuar aqui. Ainda tem mais duas questõezinhas aqui para a gente aqui. Olha lá, questão errada. Questão 8, tá? Como é que fica aqui a questão 8? Questão certo, errado. Olha só, bateria de questão CESP aqui, tá? Eu gosto de questões CESP, porque CESP é uma banca um pouco sofisticada, um nível de sofisticação muito elevado nesse tratando das questões. Eu costumo dizer que quem se prepara para o CESP está preparado para qualquer outro concurso. Então, nas minhas lives, nos meus vídeos, vocês vão ver muitas questões CESP, porque eu gosto muito, porque CESP verdadeiramente capacita, né? Umas questões num tom muito mais rebuscado e testa verdadeiramente conhecimento. Considere que Pedro, de 5 anos de idade, necessite de prótese coclear para a correção de deficiência auditiva e que no hospital público em que foi atendido, seus pais receberam a informação de que deveriam arcar com as despesas relativas à compra do referido dispositivo. Piada, né? Piada. Vamos lá. Nessa situação hipotética, os pais da criança podem recorrer ao Ministério Público para assegurar o direito ao fornecimento gratuito pelo poder público da prótese coclear do filho. O Ministério Público, ele não se mete. Se correr tudo bem lá, se o poder público proporcionar isso, ele não se mete. Teve a negativa do poder público, sabendo que a lei diz que tem que ser, o Ministério Público já entra com a ação, já provoca por ofício, já faz, nossa senhora, faz uma salada terrível. Então, essa questão aqui, ela está certa. Por quê? Porque se os pais verdadeiramente buscarem o Ministério Público pleiteando esse direito, eles vão ter esse direito. Vamos lá? Aqui, ó, artigo 2º, artigo 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de medicamentos, prótese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Questão certíssima, tá? Faltou medicamento, faltou prótese, faltou o que for referente à reabilitação do seu filho, Ministério Público neles, e lá o Ministério Público cobra esclarecimento mesmo. Não estou dizendo que o Ministério Público vai mandar fazer, não. Porque se o poder público também estiver dentro da legalidade, né, o Ministério Público vai pedir, tá? E as coisas não vão acontecer. Mas faltou e tem que ter o medicamento, tem que ter a prótese, ele não tem condições. Ficou provado isso no índice de carência dele lá. Buscou a Defensoria Pública, provocou o Ministério Público, vai ter o direito. Tá? Questão certíssima aí. Bom, e essa daqui eu já até coloquei lá errado lá, tá? Já está errado e a gente já ficou... Desculpa, pessoal. Mas vamos ver aqui, ó. Outra questãozinha CESP, né? Suponha que um médico pediatra, ao atender um bebê, em seu consultório, tenha verificado a presença de um hematoma e equimoses característico de maus tratos e comunicado o fato imediatamente ao conselho tutelar da respectiva localidade. Olha aí o procedimento. Olha aí, uma questão CESP abordando o assunto que eu falei lá com vocês sobre a questão da escola. Tá? Olha como é que o CESP aborda a questão. Tá? Nessa situação, o médico agiu de forma equivocada. Pelo amor de Deus, né? Visto que não cabe ao Conselho Tutelar receber esse tipo de comunicado, devendo o fato ter sido informado obrigatoriamente à autoridade policial. A quem cabe a comunicação formal do fato ao Conselho Tutelar. Absolutamente, né? Absolutamente. Como eu já deixei a resposta aqui, está errada e eu já deixei a resposta aqui, ó. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar das respectivas localidades, né, ou da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Aconteceu, isso acontece muito verdadeiramente mesmo. A gente recebia muito em escola. Aconteceu, seja na escola, seja no hospital, primeiro procedimento, telefone, sobrinho, pois não, Conselho Tutelar? Sim, olha só, está acontecendo isso aqui. Você pode vir aqui, fazer um atendimento conjunto aqui comigo, né? Às vezes a gente está em diligência e não pode, mas o assistente social, tá? Ele pega aquilo tudo e aquilo vai de expediente para o conselho. E não só para o conselho é obrigatório, mas vai para o Ministério Público também, vai para a polícia também, vai para o juizado também, é por difusão imediata para vários órgãos que têm a incumbência, não é no artigo 4 não diz da família, da sociedade, da comunidade em geral, ou da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, todos os órgãos públicos que têm a legitimidade de garantir com efetividade a primazia, né, nos resguardos desses direitos, vai. E dali a 2 semanas o Ministério Público está te cobrando. Você fez alguma coisa em relação àquele caso que o hospital te passou? E aí, meu filho, se você falar que não, você vai ter que dizer o porquê que você não foi ver ainda. Apesar de ter muita demanda, tem que ir ver. Né? Então, senhores, muito obrigado pela presença. A aula ficou um pouco extensa, eu sei, tá? Mas a gente resolveu algumas questões, né? Questões CESP, nós fizemos 4 questões CESP, tá? Questões que verdadeiramente vão cobrar o conhecimento de vocês. Revejam esses vídeos. Eu vou tentar colocar uns 2 vídeos na semana que vem. Vou tentar, mas se eu não colocar 2, 1 eu coloco. E a gente vai descendo a ladeira, vai dando prosseguimento ao nosso estudo de legislação, né, especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Deixem um feedback de vocês aqui, me dizendo se ficou muito grande, se não ficou boa, o que eu posso melhorar, tudo bem? E assim a gente vai resolvendo mais questões. Eu estou querendo, na semana que vem, fazer uma hora de aula só de pancadão de questões. Por quê? Questões anteriores da minha prova do Conselho Tutelar, dessa prova do agente educador de 2010 e da prova da Prefeitura de Professor agora, que teve uns 20 dias atrás. Tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, boa Páscoa para vocês, tá? E que Deus abençoe vocês.